Bom, então nós vamos dar início formalmente aqui à defesa da dissertação da Mirela Freitas. Quero já agradecer mais uma vez aí a presença da professora Maísa Donça, da professora Cláudia Viegas, desejar boa sorte aí para a Mirela. E Obrigada. então, Mirela, tu tem aí em torno de 20 minutos para apresentar e depois a gente passa então para a arguição, tá? Fique à Tá vontade. bom. Obrigada, professor Felipe. Agradeço a sua orientação ao longo dessa caminhada. Agradeço às professoras Cláudia, professora Maísa, por toda a orientação que vocês têm me dado ao longo dessa caminhada. Bom, vamos lá com a apresentação. Seriam políticas públicas e gestão de veículos em final de vida, um estudo de caso lá na empresa onde eu trabalho, que é o D3RS. Vamos ver se vai passar aqui. Sempre assim, na hora de funcionar, não funciona. Vamos ver aqui. Se não, tu fecha e abre de novo, que ele Eu acho que eu vou fazer isso. Tô tentando. Ah, tá. Vamos de novo aqui. aparecendo isso aí. Pronto? Passou? Tá aparecendo, mas não está no modo apresentação. Vê se tu consegue botar aí Tá. clica aí no cálice que o pessoal chama. Agora, fechou. Fechou? Ah, tá. Tá aqui. Já achei. Agora está no segundo slide. Volta no. Pô, quando tiver Uhum. continuado aí, já vai. Já apresentou. Pois é. Não sei o que ele tranca aqui. Ah, só tenta passar para frente ou para trás. Aí, agora está no primeiro e segundo. Tá. Pode ir em frente agora, então. Vamos lá. Então, a gestão ambiental no setor automotivo, ela é relevante em todas as fases do ciclo do produto, né, devido aos impactos ambientais causados. No entanto, os impactos do descarte por obsolescência, com foco no estágio dos veículos em final de vida, têm sido significativamente negligenciado. Aqui eu trouxe um exemplo, né, dessa negligência que ela foi constatada nos depósitos credenciados do Detran, onde os veículos são empilhados, né, formando essa montanha de produtos aí. Esse tema, ele foi abordado na Europa através de uma diretiva já no ano de 2000, né, que ele regulamenta o destino do veículo em final de vida de uma forma bem abrangente. Porém, no Brasil, a política que a gente tem é de abordar esse tema como resíduos sólidos, né? Tendo a orientação apenas para uma logística reversa de pneus, baterias e óleos. Uma lei que veio para complementar um pouco esse setor foi a que regulamenta a atividade de desmontagem, permitindo a destinação de peças usadas para reposição que podem ser comercializadas, e utilizadas hoje em dia no setor automotivo. No Brasil, até 2030, estima-se que 5,2 milhões de veículos entrem em fase de final de vida.
Uma constatação que já foi feita pelos outros estudos é que é uma ausência de legislação específica, né, para esse tipo de produto quando chega ao final de vida. A literatura também estudada até o momento, ela se concentra mais em processos, né, para fazer a desmontagem, para fazer reciclagem e fluxo reverso. Não encontrei assim publicações que abordassem um sistema complexo para fazer essa gestão de veículos em final de vida como um todo no Brasil. O que surgiu o problema que é como as políticas públicas instituem a gestão de veículo em final de vida, visando mitigar os impactos ambientais no Brasil. O objetivo que pode orientar é analisar as políticas públicas que instituem essa gestão, né, de final de vida, para mitigar os impactos ambientais, delineando, através de identificação de políticas públicas num cenário global, descrevendo políticas públicas que já instituem o atual sistema de gestão de veículo em final de vida no Detran e, dentro desse escopo, propor subsídios para aprimorar políticas relacionadas à gestão desse veículo em final de vida, que sejam aplicadas em diferentes estados do Brasil. O referencial que está sendo utilizado é a economia circular, como uma forma de transição do modelo linear para o circular. O principal conceito a gente tem através da fundação de Ellen MacArthur. A eficiência no uso de recursos é destacadas por Hu e sobre a teoria da institucional. A metodologia é uma abordagem qualitativa, exploratória, utilizando um estudo de caso, fazendo pesquisa documental, entrevistas e observações. Agora, vamos ver como que os resultados coletados estão influenciando para resolver esse problema. Apenas 2% dos veículos em final de vida costumam ser destinados para a reciclagem. O aço que é produzido a partir da sucata, ele reduz em 85% da poluição do ar e 76% do consumo de água, evitando a mineração. O Detran tem uma portaria que orienta a reciclagem de veículos e materiais inservíveis sem destinação ou sem possibilidade de qualquer regularização, como forma de orientar a reciclagem do veículo em final de vida, considerando isso uma fonte de matéria-prima de aço. Também foram criados centros de desmanches de veículos, né? A coleta de dados com os entrevistados. Inicialmente, foi apontado um projeto piloto com 10 veículos destinados para Gerdau. Isso era uma oportunidade que precisava ser implantada no Detran para mitigar os impactos que aquela superlotação dos pátios traziam para os locais onde eles estavam localizados. Os veículos, eles, através desse processo de reciclagem, eles são compactados e enviados para trituração, passando por um equipamento que ele é chamado de shredder, que ele fica localizado na siderúrgica Gerdau, próximo da capital, na cidade de Sapucaia. Outro entrevistado também, ele disse que não podia garantir um aproveitamento de 100% das partes retiradas, porque existia muita ausência de manuais para desmontagem. Isso dificultava o desenvolvimento de tecnologias de mão de obra para reaproveitar melhor esses equipamentos.
Então, o carro costuma ser compactado e triturado inteiro. Eles não mexem muito no material. É, Ao longo do tempo, com aquela lei de desmontagem, surgiu o programa Peça Legal, que ele foi lançado só agora em 2021, né? Ele é um marco para a reutilização de peças usadas. Esse sistema, ele é muito impactado também por especialização no setor mesmo, né? Então, eu levantei algumas lacunas que eu fazia questionamento para eles, assim, mas por que que vocês não desmontam? Então, surgiu, esses apontamentos da parte das pessoas e, através de observações, eu consegui criar esse quadro aqui. A desmontagem, ela não engloba todos os materiais, né? Ela utiliza pouquíssimos materiais, né? Poucas coisas podem ser aproveitadas. O investimento que é feito para essas empresas atuarem no setor, ele não existe, né? Poderia ser criado um sistema onde empresas que tivessem interesse, fossem incentivadas, mas não existe, né? Eles comentaram também a questão de valorização. Existe uma supervalorização da montagem, né, das montadoras, mas para desmontagem é um setor meio que nulo, né, na cadeia do setor automotivo. Vamos ver aqui mais. Tem decretos e regulamentações que elas influenciam o estado do Rio Grande do Sul, mas elas não são ampliadas para outros estados. Então, a gente não vê outros estados e até mesmo ou todas as cidades do Rio Grande do Sul fazendo, né? Então, tem uma deficiência muito grande dessa regulamentação. Incentivos para essa frota que chega ao final de vida, para os proprietários se envolverem nesse processo também, não foram identificadas. Não tem assim, a pessoa pode entregar seu carro, a pessoa tem um incentivo na compra do próximo carro, ou um desconto para o reboque recolher esse carro, né? Então, não foram identificadas iniciativas desse tipo. Então, a pessoa fica com seu veículo em final de vida, se ela quiser, eternamente, né? Ela não tem nada que impeça ela de fazer isso, ou também não tem nada que impeça ela de abandonar esse veículo ali numa esquina, na rua da casa dela, nada impede ela, não tem nenhum tipo de lei ou obrigação para o consumidor, né? O Detran, com essas duas frentes de reciclagem e reuso, ele tem se destacado, no Brasil, para a gestão do veículo em final de vida. Inclusive, o sistema Peça Legal, ele foi copiado pelo estado do Espírito Santo, inclusive com o mesmo nome. Esse estudo ele identificou muito a necessidade de criar uma política pública específica para que esse sistema se integre melhor e que ele seja mais viável, né, para combater os impactos ambientais. A questão de incentivos, né, o envolvimento de atores em diferentes níveis também, fica muito a critério de empresas recicladoras e empresas de desmontagem. Não é feita uma proposta para uma integração ou parques tecnológicos que possam desenvolver técnicas de desmontagem ou de aproveitamento de diferentes materiais. Isso impacta muito na responsabilidade estendida tanto do produtor quanto do consumidor.
Eu não estou enxergando a parte de cima aqui. Acho que aqui as limitações que foram encontradas no ano de 2024, a pesquisa ela foi muito impactada, né? Porque a escola teve uma paralisação e até a pesquisa de campo ela foi afetada porque o setor de segurança pública, ele se focou em ajudar a população mesmo, né? Tinha que estar se preocupando com deslocamento, com questões de sobrevivência. Então, essas questões acadêmicas, elas acabaram assumindo um palco meio que secundário, neste momento, né? E só foi possível retomar mesmo já em 2025. Aqui são estudos, deixa eu ver, sobre a criação de Sistema Nacional de Informações, que são propostas de melhorias, né? Plataformas e mecanismos que estimulem a reciclagem e o reuso de peças e partes automotivas, e uma abordagem de reaproveitamento, de veículos elétricos e baterias, porque agora, inclusive, está surgindo uma grande disputa política, inclusive, pelos recursos provenientes de terras raras, né? Então, estudar esses materiais vai ser muito importante para o futuro e o seu reaproveitamento também. Aqui foi um referencial com base nos continentes, né? Continentes que têm regulação, que é na Europa, e aqui seriam os casos nos continentes que não têm regulamentação. Então, no Japão, eles têm uma lei para orientar esse descarte, né? Na China é pouco evoluído e na Coreia apenas restrições de substâncias tóxicas, né? O continente asiático ele não é muito organizado com relação à gestão de veículo em final de vida, tendo casos significativos e outros nem tantos. Na América, tem nos Estados Unidos tem um sistema que as pessoas costumam entregar os seus carros, né, e para as empresas de desmanche. E a reutilização de acessórios, ela é permitida desde que ela não ultrapasse o período de abandono completo e comprometa o uso normal. No México, o programa de sucateamento, ele foi implantado, mas ele não teve muito sucesso. E na Argentina tem uma prática muito incentivadora que eu acho que a gente poderia trazer para cá, que seriam o preço de 30% inferior na utilização de peças recicladas, né? E isso dá um grande incentivo para o mercado. Então, de modo geral, o continente americano também ainda deixa um pouco a desejar. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, então, aí, Mirella. É, agora, então, a gente passa para a fase de arguição e eu convido a professora Maísa para fazer seus comentários. Obrigada, professor Luiz. Mais uma vez, bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês, avaliando esse trabalho, a evolução desse trabalho, que fique bem claro. Eu acho que a Mirella incorporou muita coisa do que foi discutido. Eu lembro bem de uma das discussões sobre a reutilização das peças, e agora a gente está vendo um retrato disso. Ela foi atrás, né, e trouxe, que é um programa muito interessante, que eu não tinha a menor ideia que estava em vigor no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um destaque nacional nesse sentido. Mas eu começo parabenizando, de fato, o trabalho. Um trabalho que vai servir de referência, principalmente porque a Mirella teve muito trabalho, né? Uma fronte foi trazer essas legislações, tanto nacionais como internacionais, dar um retrato aí por continente. Segundo, dentro do Detran Rio Grande do Sul, ela utilizou a metodologia de observação direta, pesquisa documental e também, quer dizer, pesquisa documental, sem ser dentro do âmbito da organização, mas também, né, através de documentos, enfim. E as entrevistas semi-estruturadas. E aí, pelo detalhamento dos resultados,
e também, né, a limitação clara que ela falou do problema das enchentes, a situação toda do Estado. A gente vê, né, que deu muito trabalho, ela fez muita coisa. É uma dissertação que traz muitas informações importantes aí para quem atua nessa área. É um trabalho inédito. Eu tenho algumas publicações em veículos, enfim, de vida útil, mas claramente com uma abordagem mais quantitativa de previsão e de identificação de barreiras, mas ela traz realmente um retrato do Brasil e fazendo esse comparativo com o mundo, né? Onde é que a gente está, né? Em que situação nós estamos. E, enfim, vocês estão de parabéns, orientador e Mirella, pelo trabalho entregue hoje. Bom, e aí eu tenho alguns comentários, obviamente, para você discutir com o seu orientador, para melhorias. Inicio eles com alguns questionamentos menores, alguns detalhes menores, mas aí eu vou chegar até as perguntas aqui que eu deixei para a gente conversar hoje, Mirella. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a formatação, né, Mirella? Por exemplo, teu trabalho não tem página, número de páginas, por exemplo. Inclusive, vai ser até difícil eu falar para você página tal, porque não tem. Então, dá uma olhadinha nisso. Aquilo que questões de alinhamento também. Algumas frases tão soltas. Precisa alinhar algumas coisas, passar um pente fino, de fato, para dar uma melhoria final. Esse é o momento. Uma outra coisa, tem algumas figuras em inglês, sua dissertação está em português, então é interessante, você vai ter que fazer uma reformulação dessas figuras passando para a língua portuguesa, certo? Eu não sei como é a gente, né, sabe que depende muito do programa, se adota as regras da ABNT, se não, se tem um template dentro do programa, mas, por exemplo, aqui no nosso programa, não sei se é o caso daí, mas quando a gente passa de uma sessão para outra, a gente pula uma página, você está com o texto corrido, então dá uma olhada nisso, tá? É... Bom, eu acredito que seja isso, inicialmente, tá? Dá uma olhadinha no geral. Sim, referências, por exemplo, você tem referências que tem mais de um autor, você só coloca o primeiro autor e o ano, você tem que colocar todos os sobrenomes e tem que ver a partir de quantos sobrenomes você coloca o e outros em latim, né, o et al. Então, dá uma olhadinha nisso, Mirella. Uma coisinha também que eu vou te falar, você colocou que eu sou da UFC, eu sou da UFPE, dá também uma corrigida nisso, Federal do Ceará, na verdade é Federal de Pernambuco, UFPE. Bom, basicamente é isso, tá? Com relação às formatações. Bom, aí eu começo falando do teu resumo. Eu acho que o resumo está muito aquém do que você fez. Eu acho que você precisa vender melhor. O resumo é simplesmente o que as pessoas vão ler, né? Quando a gente está fazendo uma revisão sistemática da literatura, quando a gente está seguindo um protocolo de revisão, então o critério de inclusão e exclusão de um trabalho é simplesmente o escopo. E a gente tira essa conclusão de que vai entrar ou não na minha pesquisa através do título, primeiramente, e do resumo. Se não passar nem no título nem no resumo, simplesmente o trabalho vai ser excluído por falta de escopo, não está alinhado com os objetivos da pesquisa. Então, eu acho que você fez muita coisa, teu resumo está muito aquém. Por exemplo, falar que você fez pesquisa documental, não tem nenhuma metodologia que você aplicou, observação direta, pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas. Você não colocou nada disso no resumo. E nem colocou os resultados mesmo da sua pesquisa. Você colocou em geral, olha, é falta de legislação, mas não colocou as conclusões que você trouxe aqui na apresentação. Muito bem sua apresentação. Por sinal, vou parabenizar a apresentação também, né? 20 minutos, e você conseguiu, de fato, abordar e mostrar o overview aí do teu trabalho, conseguiu entregar bem, mas o resumo ele não está refletindo tudo o que você fez. Então, principalmente, trazer a metodologia no resumo
e trazer os principais resultados que teu trabalho apresenta aí. Bom, deixa eu ver uma outra coisa. Aí eu já vou para algumas perguntas mais técnicas. Quando você coloca lá na seção de pesquisa documental, você fala de todas as legislações dos países e não entra no âmbito do Brasil. Eu acredito que seria melhor você colocar tudo que está referente ao Brasil também nessa seção, para ficar bem alinhado, tá, Mirela? Então, parece que o Brasil não entrou na tua pesquisa documental. É que como o objetivo específico era o cenário global, eu, eu acho que eu fiquei meio que em dúvida se o global incluiria o objeto da pesquisa, né? Não, mas bem colocado. Dá uma pensada. Se não for a ideia explorar mais o Brasil em outro local, aí você coloca explicitamente, nessa pesquisa documental serão apresentados toda a análise feita em outros países, né? Hum, Para justamente a gente ter uma ideia de que a gente vai ter um retrato aí de outros países, de outros continentes, que aí eu achei bem interessante, né? Você traz alguns países específicos, mas depois você conclui para o continente também, né? Então ficou isso. bastante interessante aí suas análises com relação a essa pesquisa documental das legislações. Inclusive, vai ser uma coisa que eu sempre quis ter já prontinho, né? Claro. O que é que tem no mundo? Realmente, eu achei bem interessante essa parte, porque você sabe, né? Alguns dos meus trabalhos, eu acho que o trabalho da Tagiele, a gente traz como resultado que é a falta de legislação, é uma das grandes barreiras, e está alinhado com outros trabalhos publicados ao redor do mundo, né? E principalmente o caso Brasil e países em desenvolvimento, obviamente, que a gente sabe que a diretiva europeia, a do Japão é muito boa, que você pontua. Mas assim, eu sempre quis, né, de fato, vamos pegar a legislação e fazer um comparativo de todas aí que está à disposição, né, as possíveis de se encontrar. E aí tá nesse teu trabalho. Aí eu vou até usar como referência, porque tá o resumão, né, do que é feito no mundo sobre Sim. legislação. Muito E tem. interessante. É, Aí veja, eu senti falta, aí, no entanto, eu senti falta dos países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, porque a gente sabe que eles têm uma legislação, eu sei que está alinhada com a diretiva europeia, mas eles têm legislações específicas e tem países lá que são realmente diferenciados no que tange a questão de resíduos sólidos, de veículo, enfim, de vida útil. Aí eu senti falta dos países nórdicos, para a gente ter também uma comparação aí mais de boas práticas, né? Trazer isso, tá? Então, vê se tu consegues pesquisar e incluir alguma coisa sobre eles aqui. É, Aí, veja, aí eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade também. Alguns países, a gente vê claramente que a legislação é mais específica, né? Tem a diretiva lá europeia, tem a do Japão, a própria China tem alguma coisa, e outros são simplesmente como o Brasil, né? Resíduos sólidos. Aí, minha pergunta é, como é que você, esse critério de inclusão e exclusão, você foi pelo país e viu o que é que tinha lá e trouxe, ou não? Você foi pela legislação e trouxe as que estavam mais alinhadas com o tema de veículo final de vida útil? Ou você simplesmente, não, eu vou pegar. Por exemplo, eu fiquei muito curiosa com a América, porque você traz só Estados Unidos
México e Argentina. Por que esses três nas Américas? Os Estados Unidos, ok. Mas, assim, por que México e Argentina especificamente? Foi pela Ah, legislação, por exemplo, você visualizou, olha, a Argentina tem alguma coisa aqui de incentivo fiscal, é interessante comentar alguma coisa. O México tentou essa lei de desmonte e não deu muito certo, aí eu vou trazer para discussão. Ou não, foi assim, não, eu vou pegar um da América Central, um da América do Norte, Canadá não entrou, né, também, achei estranho o Canadá não ter entrado, fiquei curiosa para ver se tem alguma coisa por lá, mas a gente sabe que também muita coisa é alinhada com os Estados Unidos, e aí um da América do Sul, né, Argentina. Eu fiquei curiosa, o critério aí que você utilizou para trazer, na Ásia, claramente, Coreia, China e Japão, ok. Mas o, assim, na América, por exemplo, e na Europa, né, que você traz alguns países, por que esses? Por que a Holanda não está? Por que os nórdicos não estão? tá. Bom, com o intuito de contribuir positivamente, eu procurei boas práticas, né? Então, quem praticava alguma coisa ou alguma atividade relacionada, né, ao final de vida do veículo, eh, procurei quem se destacava na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Essa foi o primeiro critério que eu utilizei. E teve uma coisa também, professora, eu busquei as legislações que tinham traduções, porque eu fiquei, me questionando se eu simplesmente pegasse uma lei e jogasse ali, daqui a pouco eu ia estar falando de alguma coisa que eu não estava tendo um entendimento se contribuía ou não. Então, os critérios que eu utilizei para introduzir a legislação era: tinha alguma prática? Fez alguma publicação? E se essa lei ela tinha alguma tradução em inglês ou em português que eu pudesse abranger o conhecimento desses dados que estavam ali para utilizar na pesquisa. Foi esses os critérios que eu utilizei. Certo. Ok, Mirella. É, Deixa eu comentar agora. É, Eu acho, e você colocou aqui como trabalho futuro, mas não está no texto escrito, tá? A questão dos veículos elétricos e das baterias. Eu estava numa defesa agora, quer dizer, eu estava numa qualificação de mestrado de civil, e o aluno ele está trabalhando justamente com análise de ciclo de vida de baterias de carros elétricos. E eu achei interessante porque é, essas baterias, no final de vida útil, elas vão servir para outras, porque como ela já não vai bastar para o funcionamento do veículo, mas ela ainda vai funcionar para outros fins, digamos assim. E aí eu acho que essa discussão caberia explorar um pouquinho, mas você colocou aqui como trabalho futuro, eu tinha até guardado essa para você incluir, mas aí você conseguiu se defender agora na apresentação, porque aí você disse, olha, não está no meu escopo, eu coloco como trabalho futuro, só que não está no trabalho escrito, tá? Esse terceiro trabalho futuro que você colocou. Aí eu acho bem interessante, né? Porque dentro dos componentes do veículo, o Brasil faz muito bem a questão da gestão das baterias, né? Nós somos destaque no mundo, a gente chega a reciclar 99% das baterias, isso nenhum país atinge, né? Então, bateria é algo que sempre nós temos um destaque internacional, e quando está se falando de carro, você está falando de carro no geral, mas é um dos componentes do veículo no final de vida útil. Então, eu acho que dá para dar uma explorada, porque é um tema quente, digamos assim, é um tema muito importante, mas que você veja com o seu orientador, né? Já colocando como trabalho futuro, já atende aí, mas eu tinha colocado esse comentário, e aí você pode escapar aí colocando como trabalho futuro. Mas, assim, é um tema que, não sei se você também for fazer um doutorado, não sei quais são suas expectativas,
mas é uma coisa que dá para explorar bastante, que é um dos componentes, né, que a gente tem que falar, né? O Brasil é o país de destaque, e aí dá para, se você está falando em veículo em final de vida útil, eu acho útil também falar sobre as baterias. Sejam elas de carros elétricos, e aí a gente vê essa possibilidade de clara de prolongamento, né? O trabalho era sobre essa discussão. A vida útil dela não serve mais para o carro, mas vai servir para outros fins. Então, assim, é bem interessante esse componente, porque ele dá margem a gente explorar os outros R's, né? Que a gente tanto falou ali. Você, você trouxe um trabalho muito interessante, né? Tecnicamente falando, e quando você traz algumas etapas, e quando você traz o estudo de caso, o que está sendo feito no Detran do Rio Grande do Sul, por que não se reutiliza, não se reaproveita, né, a questão dos equipamentos de segurança, por que tais coisas, tais coisas. Eu achei muito detalhado, muito interessante esse estudo de caso que você apresentou aqui na sua dissertação. Realmente muito rico, sabe, Mirella? Os resultados você traz muita coisa. Assim, os resultados, as conclusões e as discussões dos resultados, suas recomendações, alinhado também com as legislações, depois você traz essa discussão. Eu achei muito interessante, muito rica mesmo. Toda a partir das entrevistas, né? O que você depreende das entrevistas, e aí, olha, gente, está faltando incentivo fiscal, poxa, muito interessante a questão de não ter os manuais para desmonte, né, dos veículos. Aí você comenta que tal carro, Celta, Chevrolet tinha, mas hoje em dia não disponibiliza. Você aponta exatamente as causas da nossa falta de gestão com esses veículos. Aí eu até sugiro para você, talvez, porque está tão interessante, mas assim, para quem está lendo o teu trabalho, e a gente sabe que muitas vezes numa revisão sistemática, talvez trazer um quadro sumário desses achados, a falta de legislação, falta de incentivo fiscal, né? A Argentina faz algo muito interessante, o Brasil precisa fazer para incentivar. Achei interessantíssimo quando você coloca o lobby, né, das montadoras contrárias a essa reutilização. Só um minuto, gente. Desculpem aqui, vou fechar a porta. O lobby das montadoras com relação até uma propaganda na televisão que tinha, e eles foram contrários. Então, o trabalho está muito rico mesmo nessa parte de resultados. E aí eu acho que você pode trazer um quadrinho lá, final, resumo, que alguém pode se perder, mas como eu trabalho com o tema, cada parágrafo desse eu fiquei encantada, de fato, porque a gente vê, eu tenho aquele trabalho de barreiras, né, identificar barreiras, mas você trouxe detalhado o caso Brasil, né? O que é que está faltando? E eu acho que foi uma discussão muito da gente aqui na sua qualificação, naquele primeiro encontro. A gente questionou, as professoras contribuíram muito nesse sentido. Eu lembro bem a questão das peças desse mercado, e a gente questionou muito você, para você levantar de fato o que estaria. A gente fica se questionando, né? Poxa, tem mercado para isso? Tem. Seria interessante explorar? Sim. Seria rentável? A gente até discutiu. Acredito que sim, né? Mas aí você traz agora a falta de incentivo fiscal, e é complicado, né? Os preços e tal. Mas, assim, realmente o teu trabalho é bem interessante aí, esses resultados que você traz a partir do estudo de caso. E aí, falei já dos trabalhos futuros. Eu tinha colocado essa questão das baterias, você colocou aqui, levar para o trabalho escrito, mas eu senti falta da limitação do trabalho em si. Eu acho que você trouxe até na apresentação que é uma limitação, mas foi uma limitação externa, né? A questão
da tragédia aí que vocês sofreram. Mas assim, teu trabalho tem o quê de limitação? Quando a gente coloca a limitação do trabalho, é assim, olha, eu fui até aqui. O que é que você poderia dizer que teu trabalho tem como limitação? Então, eu senti falta da limitação do trabalho. Então, muitas Eu vezes os acho, alunos... Sim, pode falar, Mirela. eu acho, professora, que essa questão de analisar as legislações de outros países, ela é bem desafiadora, né? Porque, como eu disse, eu procurei trabalhar com leis traduzidas para não correr o risco de estar fazendo apontamentos que fossem eu não tivesse entendimento do dado, né? Eu ia pegar um dado ou simplesmente jogar num tradutor ali do Google e comentar aquele dado. Então, eu acho que isso aí eu não apontei mesmo. Talvez não tenha me chamado a atenção que colocar isso como limitação, né? Trabalhar com as legislações que são traduzidas, pelo menos para o inglês, né? Que seria uma língua que a gente poderia utilizar como básica. Isso é um apontamento bem relevante. Eu não tinha me atentado a isso ainda. Pronto, então essa seria uma limitação. Assim, Ele, por exemplo, né, alguns alunos meus colocam assim, olha, os dados não são confiáveis, né? Eu estou trabalhando com dados, eu peguei de Uhum. tal base de dados, de tal órgão, e os dados não são confiáveis. Mas aí, como é que você vai escrever isso na limitação? Isso, olha, as conclusões, é, os resultados em si podem sofrer alguma alteração, já que os dados não são, né, eu não posso garantir que de fato os dados. E aí você pode colocar na sua limitação que as conclusões acerca do estudo, da análise das legislações, como elas estavam escritas em uma língua que não português, isso pode trazer uma certa desconexão, né? Você fez esse exame, trouxe os resultados, a sua interpretação e tal, mas isso pode ter alguma, né, incompatibilidade aí por conta da questão linguística, certo? Então, bem pontuado. Isso seria uma limitação do seu trabalho com relação a esse diagnóstico aí de outros países, né? A legislação de outros países. Aí você pode pensar em outras, certo? Uma outra coisa, você fala, mas eu acho que você tem que explorar mais, principalmente trabalhos que tenha essa questão do meio ambiente, do impacto, dessa preocupação. Eu acho que a gente discutir muito e trazer a questão dos ODS. Então, eu acho que cabe você, nas conclusões, fazer um alinhamento e trazer os ODS que você... Aí diz quais são os que você está lidando aqui no teu trabalho, diretamente conectado com os ODS lá da ONU, certo? Então, eu acredito que vai enriquecer demais e vai trazer para uma discussão. Todo mundo está fazendo isso no mundo, né? Tudo, os trabalhos agora estão sempre fazendo esse alinhamento com os ODS lá estipulados que eram para 2030, mas pelo jeito muito país não vai é, atender. Bom, e aí eu vou concluir minha fala já, fazendo duas perguntas para você, para a gente conversar um pouquinho aqui. Você trabalha no Detran, né? Foi interessante o trabalho até para você mesmo, os resultados obtidos enfim. A primeira pergunta é, para você, o que é que você acha que são as limitações tanto da lei de resíduos sólidos brasileiras, que é aquela de 2010, quanto a lei do desmanche, que é aquela outra lá de 2014, com relação aos veículos em final de vida útil? O que é que você acha que falta? Eu sei, rapidinho, só para... Eu tenho uma colega que eu trabalho muito nos meus trabalhos, ela é da engenharia civil e trabalha muito com resíduos sólidos, e eu sou mais a parte quant, dos métodos quant, e a gente faz essa junção. E é uma discussão que eu sempre levo.
Eu acho que a lei brasileira é falha, ela é incompleta, ela, é, ela deixa muito amplo, né? Responsabilidades e tal. E ela diz, não, tá lá. É porque ninguém quer seguir. A lei é clara. Não falta lei no Brasil. Falta seguir. E uma outra coisa, um outro colega meu da ciência política, a gente conversando, eu acho, semana passada, e ele dizendo, né, legislação é muito reativo. Então, ela poderia ser proativa, né? Antes de acontecer um problema, mas geralmente é depois que acontece o problema. E aí eu achei interessante o teu trabalho, porque é tua pergunta de pesquisa, né? Essa questão das. Primeiro, porque você identificou que, de fato, você vem já da literatura que traz a questão da falta de legislação, e aí você vem e diz: né? Tá faltando isso mesmo, e é por isso que muita coisa não funciona, né? Fica todo mundo empurrando um para outro a responsabilidade. Mas vamos lá para o ponto. O que você acha que está faltando nessas duas leis? E você acredita que deveria ter uma específica no Brasil para veículo em final de vida útil? Eu acho que precisava, é urgente, né? Porque essa questão dos veículos em final de vida, no Brasil, né? A gestão ambiental, ela não se especifica, ela não se apropria desse tema. Ela deixa o tema à mercê dos resíduos sólidos. A questão ambiental em si, no Brasil, ela é um pouco, como é que eu não vou dizer obscura, mas a gente vê que as pessoas querem fazer reciclagem, mas muitas vezes as pessoas não encontram como. Por exemplo, eu dizia assim, pessoal, esse carro dá para aproveitar para mais coisas, e o que, que mais a gente pode fazer com ele? Eles diziam, sim, Mirella, mas não tem mecanismo. A viabilidade, como eu falei, ela não estrutura empresas que, não, eu vou entrar nesse ramo porque ele vai não só ser lucrativo para mim, como ele vai também melhorar o meio ambiente, ele vai contribuir para a qualidade dos recursos naturais. Esse link não existe muito, pelo menos eu identifiquei no Brasil, linkar políticas públicas auxiliando impactos ambientais, esse link ele não fecha muito bem ainda para o Brasil, né? Então ele fica meio desconexo. O pessoal tá fazendo, mas ele não se conecta. Ah, o que eu fiz, quanto que eu deixei de produzir de lixo, quanto que eu deixei de produzir de resíduo num aterro, quantos caminhões foram levados para lá, contendo material que eu não, por exemplo, que a Gerdau não aproveitou. Então, eu acho que falta muito esse link, né? E essa questão, as montadoras são muito fortes. Como eu comentei, a questão, olha, eu fiquei impressionada quando eu fui entrevistar um coordenador lá, e ele disse assim, bah, Mirella, essa semana tivemos que tirar aquela propaganda do Peça Legal da mídia, porque as montadoras estão pressionando, porque daí vai impactar nas vendas deles. Eles, sabe, por isso que eu disse, essa questão, o não cria um elo ainda, sabe? Ainda ele é distante. A minha percepção foi essa, que esse mercado, pelo menos no Brasil, né, ele está desconexo. E você é a favor de uma nova legislação específica. Você é daquelas que acha que deveria ter. Ah, eu acho que devia ter comissão, eu acho que devia ter grupo, deveria ter estudos, porque assim, ó, o setor automotivo, ele é indispensável para a economia, não é assim, um momento ali na frente, o setor automotivo, ele vai deixar de existir, ele não é uma moda. Ele é uma coisa constante, ele vai sempre estar ali, porque as pessoas precisam de se deslocar, as mercadorias precisam chegar até os lugares, então ele sempre vai estar inserido na economia. E eu, sim, sou muito a favor. Tem que ter comissões, tem que ter
regionais, tem que levar isso para todos os lugares, para todo o Brasil participar, porque daí sim a gente realmente vai estar fazendo uma gestão ambiental para veículos, né? Muito bem. Minha pergunta final agora é outra. Eu acho que você vai ficar muito confortável também em responder. Que lições principais do modelo adotado no Detran Rio Grande do Sul você acha que pode ser replicável para outros estados? O que é que você acha aí de principal, né? Ah, número um é as peças. Número um é o peça legal. O peça legal, ele é viável porque os carros já estão lá no depósito, os carros já estão parados lá. Então, o peça legal, ele é assim, ó, uma coisa que tinha que ter em tudo que é estado, em tudo que é cidade, no interior, porque tu não precisa deslocar um veículo inteiro. Que o pessoal comentava muito que é caro para te transportar o carro até a siderúrgica, né? Que isso é uma coisa. Então, assim, ó, a partir do momento que tu conseguisse desmontar aquele carro e reduzir já o resíduo ali, nossa, seria uma coisa perfeita já. Então, o peça legal, ele tem que ser uma coisa para todo o Brasil. Eu achei fantástico esse programa. E suas considerações ali nos trabalhos futuros também, né? Um sistema nacional de compartilhamento seria muito bom. Realmente, bom, eu finalizo minha fala mais uma vez parabenizando pelo trabalho. Como eu falei, vai servir de referência, Obrigada, principalmente a parte professora. aqui da legislação. Eu acho que você trabalhou muito bem, os resultados que você obteve, como também o estudo de caso. Muito Obrigada, rico professora. mesmo. Imagina o trabalho que foi, né, realizar todas essas pesquisas, toda essa análise documental, e você concluiu aí com êxito, Mirella. Você está de parabéns. E ao seu orientador Obrigada. também, passando a palavra para ele e agradecendo pelo convite para poder estar aqui novamente e ver esse trabalho realizado com tanto sucesso. Professor Luiz Felipe, passo a palavra para você. Tá bom, muito obrigado, professora Maísa. É uma alegria poder contar com a sua participação, né? A gente queria muito ter uma pessoa especializada na área, que já tem, né, pesquisas, enfim, que pudesse, enfim, trazer essa visão aí crítica, né, para o trabalho da Mirella e ainda valorizar ainda mais o trabalho que ela fez, né? Então, muito grato pela essa sua participação. Eu passo agora, não sei se, Mirella, você ainda quer responder mais alguma questão para a professora Maísa? Quero agradecer, professora. Muito obrigada por todas as orientações. Muito obrigada pelos comentários. São muito produtivos e eu anotei aqui, inclusive, e vou tentar melhorar esses pontos que a senhora observou. Aí já também lhe peço desculpa a gente ter trocado o FPE por o FCE. Acho que foi mais um erro de digitação aí, mas desculpa. Então, convido agora a professora Cláudia Viegas aí para fazer os seus comentários e agradecendo a Cláudia do nosso programa aqui, da nossa área, a grande parceira. E, então, fico feliz aí de poder contar contigo na banca também, Cláudia. E bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, professor Felipe, Mirella, professora Maísa. Obrigada pelos comentários, achei interessantes comentários. Eu vou me ater mais assim à questão de forma, tá? Eu vou partir para um lado um pouco mais formal, tá? Eu fiz, assim, eu consegui, eu vou te ser bem sincera, eu consegui ler o teu trabalho das 4:30 da manhã até as 8 da manhã, 8:30, 9 horas, sei lá. E eu não tinha conseguido ler antes, tá? Eu estava bastante ocupada com outras coisas aí, mas enfim, eu consegui ler. E aí algumas coisas, talvez algumas coisas que eu vou comentar, teria que ver se é isso mesmo que eu entendi, se eu já não estava cansada quando eu li, também tem essa questão aí, tá? Bom, então eu vou começar pelo, assim, ó, um ponto que eu queria considerar, assim, ó, quando a gente fala em logística reversa, no setor automotivo, né, eu acho que a gente tem que pensar assim, o Brasil, parece assim, o Brasil não tem uma política pública para para logística reversa de automóveis, mas se a gente olhar para a política, para a lei
12.305 de 2010. Ela vai ter mecanismos ali para logística reversa de pilhas e baterias, lâmpadas, óleos lubrificantes, pneus, eletroeletrônicos e não me lembro agora, depois entrou medicamento, mas assim, ela tem. O que que acontece? O automóvel, ele tem muitos componentes eletrônicos, cada vez mais, principalmente nos últimos 30, 20 anos, né? Surgiu muito assim, a parte eletroeletrônica embarcada, eletrônica embarcada nos automóveis, e a gente tem a BINE, que é da área de eletroeletrônicos, tem a logística reversa de eletroeletrônicos. A gente tem a dos pneus desde 1999, tem legislação sobre logística reversa de pneus. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que mesmo não tendo uma política pública específica para o setor de automóveis para logística reversa, a gente tem vários setores no artigo 33 da lei, tem vários setores que são contemplados e que já têm acordos setoriais, termos de compromisso com logística reversa, que são é, perfeitamente, digamos assim, enquadráveis em algumas partes do automóvel, né? Então, não sei se a minha questão, uma das questões que eu tenho é assim, por que que isso não foi considerado, assim, por exemplo, a BINE tem uma logística reversa para eletroeletrônicos. Claro, aí você vai dizer assim, mas tem a questão geladeira, a questão da linha branca dos televisão e tal, mas também o automóvel tem componentes eletrônicos, né? Ele tem partes dele que são perfeitamente enquadráveis na logística reversa dos eletroeletrônicos. Então, será que ao considerar isso, não seria interessante entender como que está funcionando a logística reversa desses setores e o que que tem em comum com o automóvel? Isso é uma pergunta que eu deixo, tá? Bom, aí eu vou voltar para o teu trabalho, vou desde o início até o fim agora. Aí, assim, no teu trabalho, ele não é um trabalho de especialização, embora esteja de especialização, acho que problema lá da página de rosto, o resumo, né? O resumo, é, eu entendo que o resumo poderia, eu concordo com a professora, o resumo poderia ser mais focado na contribuição. O que que você quis fazer? Qual a sua proposta, né? Deixar bem claro, a minha proposta é avaliar um caso e, a partir dali, sugerir políticas públicas. E o que que resultou dessa minha proposta? Um conjunto de elementos que eu possa levar para uma política pública nacional de logística reversa, né? Então, sugiro tornar esse resumo um pouco mais objetivo, né? E, por exemplo, eliminar assim do resumo coisas que não têm objetividade. Por exemplo, não falar no resumo sobre a produção de veículos do Brasil, isso aí não interessa muito para um resumo, né? Porque tu não vai, o teu objeto não é a produção de veículos, não é comparar o Brasil com a Espanha, com os outros países, né? Quanto que ele produziu isso aí, deveria estar. Isso de fato está lá na introdução, então não precisaria estar no resumo isso aí, né? Falar bem diretamente sobre assim, o meu trabalho é isso, tem esse objetivo. Ele é relevante porque não temos uma política pública específica para a área de automóveis, e o resultado que eu usei tal método, ou um conjunto de métodos encaixado no estudo de caso, e como que eu cheguei aos principais resultados e quais são eles e como eles podem contribuir. Acho que o resumo teria que ser mais fechadinho, né? Eu aqui elenquei algumas leis, né, que eu achei hoje de manhã. Eu fui ver assim, mas será que não tem nada para automóveis? Não tem nada no Brasil? O Brasil, ultimamente, ele tem uma Estratégia Nacional de Economia Circular em 2024, um decreto, Plano Nacional de Economia Circular. Ele tem um programa Mover, que é do setor automotivo, e ele tem uma lei. Aí você falou aí você falou também isso lá diante do seu trabalho da lei dos desmanches e de um projeto de lei que ele modifica essa lei dos desmanches, que é de 2014, porque o meu tá errado, é 2014 a lei, e o projeto de lei que modifica essa lei dos desmanches é de 2023. Eu, na verdade, não consegui achar, eu não tive tempo para achar o que que fala esses projetos, mas talvez eles pudessem ser melhor discutidos no trabalho. Inclusive, eles falam que, por exemplo, a Bosch, aqui no Brasil, a Bosch, a Renault, a Volvo e até uma empresa que financia a compra de carros, tipo, ela é um braço financeiro dessas empresas, que é a Stellantis, não sei se é assim que pronuncia, eles também estão envolvidos com
a questão da reutilização de peças e tal. Claro, eles não são políticas públicas. O que que eles são? São empresas que provavelmente têm que atender o princípio da responsabilidade estendida lá na Europa e que eles têm que fazer alguma coisa aqui no Brasil para dizer que eles estão fazendo a responsabilidade estendida. Mas indiretamente, como eles são para o setor privado, eles estão indiretamente se articulando e poderiam então ser utilizado esse conhecimento talvez para ver o que que dele resulta para uma política pública, né? Já que essas empresas são empresas que têm muita tecnologia embarcada, tem muito conhecimento. Então, talvez olhar para esses, como que elas estão articulando esse setor privado eh, multinacional no Brasil que já existe, que já está tentando cumprir essa responsabilidade estendida, como é que ele poderia contribuir com seu conhecimento já em andamento, as suas tecnologias para uma política pública? Será que poderia? Não, né? Então aí eu fui lá para o seu estudo, né, da sua introdução, e ali diz, ó, o estudo propõe melhorias ao integrar diversas ferramentas de gestão do veículo em final de vida. Mas aí você não diz quais ferramentas, né? Quais são as ferramentas que você vai integrar. No final lá você até coloca que você coloca mais procedimentos, entendeu assim, do que ferramentas, né? E aí eu fiquei em dúvida se você quer explorar políticas públicas de gestão de resíduos em fim de vida ou integrar ferramentas. Eu acho que poderia ficar mais claro isso no objetivo, né? E eu entendi assim, ó, o seu trabalho está tão amplo, né? E a riqueza dele é tão grande que, por exemplo, você tem dois trabalhos. Um que é informar quais políticas públicas existem para a logística reversa de veículos e como elas podem ser melhoradas, e o outro é como é que é realizado no Detran, né? Parece que tem um assim que é amplo, tem um escopo maior, e aí junto você tem a do Detran, o caso do Detran. O que que eu entendo? Você fez um grande esforço para começar do geral para o particular, né? E talvez esse grande esforço ele desorganizou um pouco o trabalho. Quando você abre muito o escopo, aí fica difícil de organizar o trabalho e ter as sessões certinhas assim, poxa, por exemplo, quando você fala lá na metodologia, você vai ter uma tabela, que é aquela que você mostrou ali de normativo, dos elementos lá, que aquela tabela, desculpa, é um quadro, não é uma tabela. Aquele quadro, ele me parece um quadro teórico de revisão. Ele não parece um quadro que devia estar na metodologia, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu estou pontuando assim alguns problemas que talvez você tenha que melhorar com respeito à organização do trabalho. Como ele está muito amplo, ele ficou um pouco desorganizado quanto ao que colocar em que lugar, né? Será que aquilo lá deveria ir na metodologia? Ou deveria estar na revisão? O que que a gente tem de revisão teórica hoje sobre a indústria 4.0, por exemplo, e a logística reversa de medicamentos? Como é que o sistema o modelo SCORE lá da Europa, né? Supply Chain Operations Reference, como é que ele trabalha com a logística reversa e como é que isso conversa com as políticas públicas das empresas que estão no Brasil e que poderiam contribuir para essa logística reversa, né? Bom, eu também notei assim a falta do número de páginas, e aí ficou um pouco complicado eu dizer onde é que eu estava quando eu fiz a leitura, né? É, Então, a introdução, né? Pelo que eu consegui anotar. Reitera a falta de políticas públicas para a gestão de veículos em fim de vida, propõe melhorias. A justificativa, eu sugiro tu rever um pouco a frase da justificativa, né? Eu não consegui entender bem o texto, mas depois ficou mais claro ao longo do trabalho. A página 15, se é que a página 15 é a que estava numerada no meu PDF lá, na sequência que eu li, deixa claro que o problema é a falta de integração entre iniciativas estaduais. Então, será que é uma falta de política pública ou é falta de integração? Será que, por exemplo, os outros órgãos estaduais lá, a CETESB, outros de outros estados lá em Minas Gerais, o órgão ambiental, eles já não têm uma política pública estadual para isso. Então, será que não seria interessante rever, pelo menos no sul e sudeste, onde tem maior concentração de indústria automotiva, essas políticas públicas é, dos órgãos estaduais e como elas poderiam conversar entre si, né? Bom, aí fui para a pergunta de pesquisa. Como as políticas públicas instituem a gestão de veículos em final de vida, visando mitigar os impactos ambientais no Brasil? É, eu entendo assim que será que é isso que você quer ver? São as políticas públicas ou são as ferramentas?
Ou é a mitigação dos impactos? Eu achei que tem muita coisa na pergunta, sabe? A pergunta ficou bem ampla. Claro, porque o trabalho também está com um escopo muito aberto, né? Então, o objetivo é analisar as políticas públicas que instituem a gestão de veículos em fim de vida, visando mitigar os impactos. Está bem fechado, acho que daí a gente entende que o objetivo e a pergunta estão bem fechados, mas a questão é que o objetivo ele está bastante amplo, assim, porque ele fala das políticas públicas e também da mitigação dos impactos. Parece que são duas coisas do mesmo objetivo, né? Então, o objetivo seria analisar as políticas públicas ou propor, desculpa, analisar os impactos ou propor as políticas públicas, né? Então, talvez dar uma olhadinha no que é realmente o teu objetivo, né? Aí, nos objetivos específicos, fica mais claro o escopo do trabalho, porque ele está bem pontuado ali. E aí eu me perguntei, será que o modelo do Detran serve para outros estados? Por que o modelo do Detran e não de outros estados? Né? Por que esse modelo serviria para o Brasil sem a gente considerar os outros estados? Né? Aí você fala na introdução que vai aplicar a teoria institucional. Só que ao longo do trabalho ela não fica articulada com os objetivos, ela não fica articulada em como é que você é, trabalhou a revisão teórica e a metodologia com a teoria institucional. Eu não achei depois a teoria institucional, ela está enunciada. Eu entendo que sinceramente, assim, eu já orientei trabalho mais técnico, como, por exemplo, o reuso de água, coisa assim. E é difícil você, mesmo no mestrado, assim, articular uma teoria, né, no mestrado, porque o mestrado é um trabalho mais prático. E eu achei um pouco difícil de você com esse trabalho, como ele está estruturado, articular essa teoria institucional, né? Para mim, ela não ficou, ela não está aderindo ao trabalho, assim. Eu não sei por que que ela está enunciada, não sei se era intenção articular com a metodologia, né? Então, eu notei isso, que ela não está articulada com os objetivos. No objetivo se volta a análise de políticas públicas, mas como é que isso tem a ver com a teoria institucional, né? Como é que poderia a gente reintroduzir essa teoria no trabalho e tratar dentro do setor automotivo com relação às pressões institucionais e tudo mais, né? Bom, tem várias figuras que você coloca que deveriam ter chamada antes para a figura. Então, elas estão ali no trabalho, muito legal as figuras, muito boas figuras, mas elas deveriam ser anunciadas antes delas aparecerem, né? Você fala na página 20, articulação entre inovação tecnológica, colaboração interorganizacional e políticas públicas em todos os públicos e setores. Eu acho que aqui é que está onde você poderia ancorar a sua teoria, o uso da teoria institucional, talvez a partir da página 20, você abrir um pouco mais essa discussão para deixar mais claro o uso da teoria institucional. Tá? Seção 2.4, políticas públicas. Aí você fala o ponto de partida da Lei 12.305, mas depois não fala assim quais são as políticas públicas. Você fala em vários países. E eu fiquei me perguntando, será que vários países eles vão ser específicos para o Brasil? As políticas públicas de logística reversa de automóveis de vários países vão ser específicas para o Brasil? Ou a gente poderia fazer um movimento contrário, olhar para os estados, como eles fazem, como eu disse antes, né? E como é que poderia ser feito aqui no Rio Grande do Sul? E também como que o Rio Grande do Sul poderia sugerir para outros estados? Acho que faltou essa conversa do Rio Grande do Sul com outros estados, talvez, né? E aí teria que ser feita uma escolha entre fazer um trabalho mais focado no nacional e diminuir um pouco o enfoque do internacional, mas isso é uma escolha, né? Isso não, isso aí vocês devem decidir, né? Na seção 2.5 você fala que o IBAMA é um órgão que elabora normas. O IBAMA não é. Ele é assim, ó, o CONAMA elabora normas e o IBAMA só fiscaliza. Isso está lá na Lei 6938, na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas isso são detalhes, você pode depois ficar fácil de arrumar, né? Depois aqui. Eu sugiro você diferenciar na seção 2.7 o que que é fim de uso, o que que é fim de vida. Fim de uso o que que é um produto em fim de uso, né? É quando o consumidor decide dar um fim a ele, ao uso dele.
Não necessariamente ele perde funcionalidade. Fim de vida daí não tem mais jeito, ele perdeu funcionalidade. Talvez deixar claro que o que você está olhando é você olhando para os dois, né? O fim de uso é muito cruel, assim, ele é uma escolha do consumidor ou ele é uma obsolescência programada, é isso que ele é. E o fim de vida, ele é quando tu não tem mais o que fazer, ele aí perdeu a funcionalidade principal do produto, né? É, bom, tem algumas figuras que eu não consegui ler, assim, da figura 5, né? Mas isso aí é fácil de arrumar, tá? A metodologia na página 38 em diante, eu não entendi, de novo, como é que a teoria institucional entra articulado com a metodologia. Tá? Eu achei muito bom que você explicou detalhadamente como você fez o estudo de caso, procedimentos que você usou. Achei excelente isso. A única coisa que faltou ali para mim foi dizer assim, ó, quais são as perguntas que eu fiz para as pessoas que foram entrevistadas. Você entrevistou 4 pessoas, né? Aí eu não sei que pergunta foi feita. Aí aparece a resposta deles lá no resultado, mas aí eu não entendo as perguntas. Talvez colocar num apêndice. Eu fiz essas perguntas aqui para eles, eu fiz esse protocolo aqui. Porque com a resposta eu não consigo entender o que foi perguntado. E parece que faltou essa parte de dizer assim, bom, lá na metodologia, lá no procedimento de trabalho, né? Você diz assim, ó, a partir da revisão teórica, eu elaborei essas perguntas. Aí eu examinei, testei e resolvi aplicar, e as respostas foram essas aqui. Porque eu li as respostas, mas não entendi que pergunta que era, né? Ficou um pouco sem entender assim, a sequência de como foi o protocolo. Tá? Prof, Ah, você viu no final do trabalho que tinha um apêndice com as perguntas? Não, aí que tá, eu te peço Ah, tá, então desculpa, tá. porque o Então que que tá. aconteceu ali, eu tava lendo de manhã, né, eu tava fazendo um outro trabalho essa semana, outra questão aí do PPJ, né, e aí eu li só até a bibliografia, eu não vi essa parte, é que assim, não tá ali claro dentro do corpo do trabalho que foi feito um protocolo de perguntas, sabe, eu acho que foi só isso que faltou que a metodologia está bem detalhada, assim, faltou essa parte só do. Temos um protocolo no apêndice e tal, não sei, que daí eu não vi, tá? Então é uma falha minha também que eu não ter visto o teu apêndice, tá? É, Aí só ali que ficou claro que eu estudo. Quando você chega na metodologia, que fica bem claro que o estudo é no Detran. Antes a gente fica em dúvida se vai ser no Detran ou se vai ser uma análise das políticas internacionais, tá? Então eu acho que tem que deixar claro, esse trabalho vai ser feito no Detran, desde o início, lá desde a introdução, você já ir dizendo que vai fazer no Detran, né? Tá? É, Aí nos resultados, na página 51 a 56, você analisa a literatura junto com as leis internacionais. Aí eu fiquei me perguntando, será que isso aqui é resultado? Ou é uma nova revisão da literatura? Ou se é o resultado da análise das leis? Eu fiquei em dúvida se a página 51, quer dizer, que eu numerei ali, né, nos PDF, 51 a 56 é uma revisão da literatura, ou ela devia sair dali, ou ela está analisando a legislação com base na literatura. Fiquei em dúvida. Você pode deixar mais claro ali, né? Se quiser manter aquilo ali. Por isso que eu digo que tu tem dois trabalhos. Tu tem um trabalho que tu analisa a legislação internacional e o outro que tu faz o caso Detran e dá as tuas Eu acho que tu poderia fazer um dos dois, mas, né? São dois que tem ali. Eu entendo que tu tem um trabalhando do outro, sabe? Tu fez mais coisas do que talvez precisasse, mas tranquilo, isso é fácil de arrumar, né? É melhor ter mais do que ter menos, tá? Mas tá, né? É, a página 57 do último parágrafo, é a parte que tu realmente tem algo assim que é teu mesmo, assim, que tu diz, ó, agora é isso que eu concluí, né? Tá? Eu acho que, por exemplo, o Detran, eu só entendi como é que funciona o Detran na seção 422, a estrutura do Detran. Eu sugiro colocar uma figura, se é que eles têm lá. O Detran funciona assim, tem um organograma, sei lá como é que ele é, né? É, bom, deixa eu ver aqui. Tem uma parte que tu fala peças comercializadas e cadastradas. Eu não sei se é um erro ou se eu que li errado, tá? O número de peças comercializadas é 28 mil e cadastradas 14,3 milhões, tá certo isso?
É assim mesmo. Por que que tem mais cadastrado de comercializado? Isso é uma coisa que eu não entendi, é uma questão técnica. Mas depois tu pode ver isso aí. 28 mil peças cadastradas e 14 milhões comercializadas. Tem mais comercializada do que cadastrada. É isso mesmo? Que eles não cadastram, é isso? Então, Não, o prof, é assim, ó. Eu cadastro, por exemplo, um chassi do carro, Tá, tá? E aí, desse chassi, eu comercializei, vamos dizer, 500. Então, a tá. totalização dessas peças que estão. Eu tenho num cadastro lá 28 mil que eu posso comercializar. Entendi. Dessas 28 mil, eu já comercializei esse resultado ali, 14 milhões, que já foi comercializado dentro daquele rol ali, né? É bastante, né? Muita coisa, né? Por isso que eu fiquei. É. Tipo, eu achei muita diferença entre 28 mil e 14 milhões. É só essa questão que eu não. Como eu não sou dessa área aí do automóvel, eu fiquei me perguntando. O quadro 7 na página 68. Deixa eu ver aqui. Esse quadro 7 aí tem elementos que não aparecem na revisão. Quando fala assim, normativo, toda aquela classificação, aquilo não está na revisão. Como é que tu chegou naquela classificação? Né? Normativo, não sei o quê. Tu mesmo apresentou aqui esse quadro ali. Como é que tu saiu da literatura, aqueles normativos, aqueles elementos ali, tu fala. Enfim, talvez explicar de onde é que veio aqueles, né? É, Então, como os resultados da seção 4.3 se relacionam com as entrevistas? Porque assim, ó, tu fala da legislação, tem as entrevistas. Como é que as entrevistas, resultado das entrevistas, se relacionam com a legislação que tu revisou? Sabe? Fazer uma amarração final, talvez tipo dois parágrafos explicando isso aí, né? Tá? Bom, nas conclusões, a minha sugestão para as conclusões, assim, ó, seria explicar. O meu objetivo geral era esse. Como é que eu atendi? Bem rapidamente. O meu específico era isso, isso, isso. Como é que eu atendi? Só isso, né? É, fazer, assim, uma forma de fechamento que tu mostre que tu atingiu os objetivos, tá? Rapidamente como. E dizer assim, bom, eu não consegui fazer tal coisa, uma limitação, porque, né, fez muita coisa. Mas agora para frente, o que que poderia ser feito? Considerando que tem o carro elétrico, que o automóvel hoje é cheio de coisas eletrônicas que tem conversa lá com o setor eletroeletrônico, que já tem a logística reversa, né, que eles já têm a BIM, né? Como é que outros trabalhos poderiam pegar esse meu aqui, usar essa lista de sugestões de políticas públicas e conversar lá com o IBAMA nas políticas públicas do IBAMA, sabe? Sobre a logística reversa da BIM, dos pneus, do óleo lubrificante, que já tem, né, isso aí. Como eu te falei, a gente não tem uma logística reversa automóvel, mas a gente tem logística reversa de partes de coisas que já estão no automóvel, né? Componentes eletroeletrônicos, óleo, lubrificante, é, pneus, embalagens de plástico, tudo isso aí já tem. Só que o que que acontece? O automóvel, como eles classificam como setor à parte, eles não enxergam o automóvel como partes, como você falou, eles enxergam o automóvel como um produto, mas na verdade é um monte de partes. Se tu olhar do ponto de vista de quem olha para o retorno dele, ele é um monte de partes, apenas isso, né? E já tem provisão legal para óleo lubrificante, pneu, é, indústria eletroeletrônica, já tem, né? E por que que esse setor não conversa entre eles? Aí desculpa eu falar uma palavra agora, é uma sacanagem assim na indústria, que eles não querem admitir que aquilo ali também já faz parte de uma logística reversa, que eles já têm responsabilidade, porque eles olham para o automóvel e não olham para as partes, né? Convenientemente, eles olham para o automóvel, mas eles deveriam olhar para as partes que é o objeto dessa logística reversa, né? Porque o automóvel como todo não existe na logística reversa, existem as partes do automóvel, né? E isso não fica, tipo, essa ficha não, para nós cai na academia, mas para a indústria eles acham conveniente não cair essa ficha, né? Até uma crítica que tu poderia fazer, talvez dizer, ó, a indústria ela está trabalhando a responsabilidade estendida como obrigação porque a Europa manda ela trabalhar, a Bosch, cara aqui no Brasil, a Volvo, mas eles não enxergam o automóvel como partes. E a logística reversa são retorno de partes, né, do produto ou partes dele. E eu nunca vi um automóvel voltar inteiro, a não sei para reusar, né?
Mas para reciclar, ele nunca volta inteiro, ele volta em partes. E para as partes eu já tenho provisão legal. E daí, por que que vocês não olham a provisão legal que tem para esses setores e não fazem? Entendeu? Então é muito é uma verdade conveniente para eles olhar para o automóvel, é só isso, né? Eu acho que o teu trabalho pode também pegar e dar um puxão de orelha nisso aí, né? Nesse sentido, assim, de é muito conveniente, né? Ficar só com o automóvel inteiro e olhar para ele, né? Mas enfim, é uma sugestão, depois tu vê se cabe, tá? Obrigada. E desculpa que eu não li as tuas perguntas lá no fim, porque eu acho que eu já tava, não conseguia mais, tá? Tranquilo, Tá prof. bom? Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, professor. E professora. Obrigado aí, Cláudia. Muito bom sempre te ouvir e os seus comentários também. Não sei se a Mirella quer falar alguma coisa mais sobre os comentários da Cláudia. Quero agradecer as contribuições, anotei aqui, vou pegar a gravação, vou retomar, vou ver onde eu posso dar mais esse aprofundamento que vocês sugeriram. Foram ótimas, ótimas as contribuições. Acho que nesse turbilhão de criar um conhecimento, talvez querendo abranger, talvez alguns pontos tenham passado mesmo um pouco despercebido. A questão da formatação eu vou pedir desculpa porque não fui eu que fiz, eu encaminhei para uma pessoa que fez para mim, então talvez essa questão das páginas também eu não, como eu disse, na correria, no turbilhão, passou um pouco despercebido, mas realmente não fui eu que fiz, eu só peguei um template ali da biblioteca e pedi para fazer igual. Então, isso eu peço desculpas e não tive gerência sobre esse trabalho, mas vou me atentar melhor, sim. Quero agradecer muito por tudo que vocês contribuíram. Foi muito bom fazer essa caminhada com vocês. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Mirella. Eu vou só comentar aqui algumas questões que a professora Aurora enviou um parecer, que mais ou menos está alinhado sim, com o que vocês, a professora Cláudia e a professora Maísa falaram. Ela pede ali uma revisão na ortografia, gramática, formatação, né? Isso já foram falados. Aquela questão de corrigir lá a especialização lá que está na capa. Sugere que faça uma melhor articulação da teoria com os resultados, também já foi mencionado aqui, né? E, e que os resultados estão um pouco. Sugerir incluir um quadro, como foi sugerido já também, né? Um quadro resumo por temática, assim, tá? Então, traz isso só para informar assim, que está bem alinhado com o que já foi falado, né? Mas antes de a gente passar para a avaliação, eu queria também fazer um comentário que eu aprendi bastante com a Mirella nesse trabalho, e fico impressionado também, assim, né? Fiz alguns questionamentos nas nossas conversas de como hoje um veículo, se ele, se não estou enganado, se ele estourar o airbag, ele já é considerado inservível, né? Ou se bater na coluna da, da lá na porta ali, né, que afete um pouco a estrutura, ele é considerado inservível. As empresas de seguro, eles vão te pagar, né, o valor e vão recolher esse carro, né? E aí depois, então ele entra nessa questão de se vai ser aproveitado, onde é que está e coisa mais, né? Então, assim, me parece que eu também não é a primeira vez que eu trabalho tomo conhecimento do funcionamento dessa cadeia, mas me parece assim muita coisa para ser aprimorado, né? Assim, porque é, se essa prática no Rio Grande do Sul ainda ela se desponta no país, né? A gente vê que tem assim uma carência muito grande, né? Eu entendo também que a gente tem o privilégio aqui de ter uma siderúrgica há pouco na grande na região metropolitana, né? E que isso dificulta muito para um carro, imagino que esteja lá no meio da Amazonas, lá, né? Da Amazônia, chegar numa siderúrgica, né? Vai ser um custo. Então, teria que se pensar, né? Essa questão de como recolher os veículos, né? No final de vida e isso eu
vejo assim que no futuro, provavelmente, imagino que os carros vão virar também um serviço, né? Que as pessoas talvez não vão mais comprar o carro, vão fazer, como a gente já está fazendo com o celular hoje, né? E aí, quando chegar nesse ponto, as próprias montadoras vão ter interesse em recolher o carro. Mas enquanto a gente não chega nesse estágio, né? O que que a gente faz com essa e outra coisa que me parece um absurdo, sim, é alguém poder deixar um carro estacionado na rua, né, e abandonar o carro e não acontecer nada, né? Se tem a informação de quem é o proprietário daquele carro, ele teria que ser responsabilizado por isso, né? E aqui em Porto Alegre está ocorrendo um fenômeno, eu já vi dois casos de pessoas assim que não são moradores de rua, são moradores de carro, né? Eles estacionam um carro velho e dormem ali dentro, né? Tem suas coisas ali, enfim, o carro já, os pneus já estão no chão, tal, né? E a pessoa dorme ali dentro daquele carro, né? Ele ocupa uma vaga no estacionamento na rua e é um morador de um carro, né? E isso não é proibido, né? A pessoa pode fazer isso aí, enfim, mas tem toda uma questão assim social envolvida que eu entendo a gravidade, assim, mas acho que precisa se avançar bastante, assim, né? E a doutora Maísa que trabalha nessa área provavelmente tem muito campo para pesquisa aí, né? Porque tem muita coisa legal para pesquisar, contribuição para dar, né? Então, assim, acho que esse trabalho traz luz para esses problemas, né? Chama atenção, isso tudo acho que valoriza muito o trabalho da Mirella, né? Então, Mirella, eu queria te dar os parabéns por isso aí, assim, por ter feito esse trabalho, né? E espero que tu consiga levar muitas coisas disso para o Detran, ou como o Detran está também ajudando outros estados, assim, né? Que possam, outros Detrans aí que possam também, talvez, causar um impacto positivo nacional, né? Mas então, agora, Mirella, eu vou te pedir para você sair um pouquinho, eu te chamo aqui no WhatsApp, tá? Para a banca avaliar o trabalho aqui, tá? Vou interromper a gravação também. Aqui. Então, Mirella, a gente conversou aqui com a banca e o teu trabalho foi considerado aprovado, tá? Ah, obrigada. Parabéns. Tem uma condição assim de que você faça as sugestões da banca, né? Eu vou te passar depois Tá. esse vídeo aqui, Uhum. também que tu encaminha, além assim, só destacando a questão do Ai, rumo, obrigada. né? Todas as questões, mas que passe por uma. Eu sei que tu encaminhou para uma revisora, mas a gente vai ter que encaminhar para outra, Isso. porque Tudo bem. Tá. coisa aí para arrumar. Mas isso Combinado. depois, tu tem ainda aí 30 dias aí para fazer as questões, tá? Tá. Para as professoras aí, eu vou encaminhar depois o formulário. A gente tem uma ata que não precisa assinar, mas tem um formulário que é com um parecer individual, pode ser um parágrafo assim, né? E vocês assinam, e aí peço para me encaminharem, que depois eu junto tudo e encaminho para a secretaria, tá? Mas então, Mirella, se você quer dizer alguma coisa, Agradeço pela orientação ao longo do caminho, a contribuição de todos vocês foi muito relevante para mim. Muito obrigada. Sou muito grata. tá bom. Então, Parabéns para vocês. Obrigada, obrigada. Parabéns, viu, Mirella? Obrigada, professora, muito obrigada. Quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde para todos. tá bom. Isso. Professora Maísa, Aproveitando mais aqui uma Obrigada. também, vez, gente, a muito obrigado oportunidade. pela sua participação, Prazer em pela estar aqui, parceria. gente. Qualquer coisa, estamos disponíveis, viu? Tá bom. Obrigada, Posso me professora encaminhar Mais. Obrigada. Professora Cláudia, prazer em estar mais uma vez Igualmente. aqui. Tá. Igualmente. Eu encaminho então o formulário pelo seu e-mail, tá, professora Maísa? Tá, Combinado. ok. Fico no aguardo. Tá Então tá. certo. Um Então tá. abraço aí, muito Beleza. obrigado. Tá, até mais, pessoal. Até Obrigada a mais. Abraço, todos. Tchau, gente. Bom tchau. Tchau, dia. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.